Seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. Então, algumas palavras eu não vou falar por causa do YouTube. Então, isso aí que está na sua tela, aqui ó, no mouse. Diz que está perdendo porque esse lugar tem tropas mutantes experimentais criadas em laboratórios secretos. Então, a gente não pode mais falar nada que o YouTube vai lá e bloqueia. Quase 5 meses depois desse conflito sem sentido contra esse país, e esse país inventou uma nova explicação para por que os planos de Kremlin para uma rápida aquisição desmoronaram tão espetacularmente, porque as tropas desse país foram transformadas em máquinas de matar sobre-humanas durante os experimentos secretos em laboratórios biológicos administrados pelos americanos, é claro. Não importa os inúmeros relatos de tropas desse país se recusando a lutar aos milhares, sabotando seus próprios equipamentos de má qualidade, até mesmo se ferindo deliberadamente para abandonar o conflito. Os legisladores desse país afirmam que o verdadeiro revés para essa cidade foi os soldados desse país drogados. Essa afirmação foi feita na segunda-feira por 2 legisladores desse país que lideram uma comissão para investigar biolaboratórios nesse país, informou o Kommersant. O Konstantin Kosachev, deve ser assim, vice-presidente do Conselho de Federação desse país, Irina Yarovaia, não sei se fala assim, vice-presidente da Duma do Estado, elogiaram o que descreveram como descobertas bombásticas da investigação. Teste de sangue de prisioneiros do conflito desse país, eles descobriram uma série de doenças que sugerem que eles foram secretamente experimentados para fins militares. E vemos a crueldade e a barbárie com que se comportam os militares desse país, os crimes que cometem contra a população civil, esses crimes monstruosos que cometem contra os prisioneiros de conflito, confirmam que esse sistema de controle e criação de uma máquina de assassinato cruel foi implementada sob a administração dos Estados Unidos, disse Yarovaia a repórteres. Aquelas drogas que melhoram o desempenho que eles ainda recebem para neutralizar completamente os últimos vestígios da consciência humana e transformá-los em monstros mais cruéis e mortais também confirmam isso. Estranhamente, ela também alegou que a presença de anticorpos da hepatite A no sangue dos prisioneiros de tal país era prova de uma conspiração de biolaboratórios americanos, já que um ex-ministro de saúde de tal país era um cidadão americano e tal, que havia trabalhado para adquirir medicamentos para tratamento de hepatite no país. É bem possível que se trata de testar essas drogas em militares. É um exército que tal país lá não conseguiu vencer, não consegue vencer. Aí tá falando que é por causa de que eles foram biologicamente transformados. As alegações parecem ser uma nova visão da teoria da conspiração dos biolaboratórios que o Ministério de Defesa de tal país lança para tentar justificar o conflito. Embora a teoria de conspiração remonte lá de um antigo país que nem existe mais. A última interação parece com o objetivo de explicar os reveses militares de tal país por meio de tropas desse país mutantes. Olha só a que nível nós chegamos. Uma tropa mutantes experimentais de laboratórios secretos dos Estados Unidos lá no tal país está vencendo esse conflito. Segundo o país do doido, são soldados mutantes. Para você ver como que a coisa está indo, a fundação de uma OTAN no Oriente Médio. A recente visita do presidente Biden teve um objetivo: criar um alinhamento quadripartido entre Israel, Arábia Saudita, Egito e Estados Unidos. Uma OTAN no
Oriente Médio. O Oriente Médio está passando por um terremoto geoestratégico e seu epicentro está na Arábia Saudita. Essa mudança sísmica está levando à criação de uma aliança militar entre os países que, pelo menos tecnicamente, permanecem inimigos. Tecnicamente, os contatos políticos e comerciais entre Israel e os 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo, liberado pela Arábia Saudita, deixaram de ser um segredo em agosto de 2020, quando da espetacular assinatura de acordos de Abraão entre Israel e Emirados Árabes Unidos ocorreu em Bahrein. Mais tarde, Marrocos e Sudão aderiram ao quadro. Agora, no entanto, uma nova aliança está prestes a se tornar um sistema regional do tipo OTAN, no qual os Estados cooperam sob uma lógica de todos por um e um por todos. Houve uma série de relatos recentes sobre reuniões regulares entre os chefes militares de Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Jordânia, bem como discussões em andamento sobre acordos conjuntos de defesa contra ataques de mísseis e drones pelo Irã ou seus representantes. Então a gente pode ter uma OTAN ali em Israel. Em Israel não, né? No Oriente Médio, com Israel incluído. A publicação de Exército Conjunto das Forças Aéreas Israelenses dos Emirados, voando lá teria sido a matéria de ficção científica apenas alguns anos atrás. De acordo com os oficiais militares, já em 1973, após a Guerra de Yom Kippur, as potências árabes entenderam que não havia opção militar contra Israel. Na verdade, eles estão se unindo porque eles têm um inimigo em comum, mas, ao meu ver, o Oriente Médio não gosta de Israel. Eu acho que se Israel entrasse numa guerra hoje, eu não acho que esses países iam ajudar Israel em nada. Mas isso aí é a minha opinião. Eles melhoraram o seu relacionamento, mas eu não acho que no ponto de ficarem sempre a favor de Israel, lutarem por Israel, eu não acredito muito nisso não. O presidente dos Estados Unidos pretende chegar a um acordo em que os 4 países ganhem. Sob este acordo, a Arábia Saudita concederá a Israel o uso total do seu espaço aéreo, que já está acontecendo, para todas as companhias aéreas israelenses. O Cairo será recompensado financeiramente. Por fim, os Estados Unidos receberão da Arábia Saudita um aumento na produção de petróleo. Os palestinos não escondem sua preocupação por terem sido marginalizados na política mundial por uma nova Guerra Fria. Dizem que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Acontecimentos recentes mostram mais uma vez que o que acontece no Oriente Médio não fica no Oriente Médio. E mesmo que os presidentes dos Estados Unidos queiram deixar a região, o Oriente Médio o seguirá onde quer que eles forem. O doidinho está falando que a nova ordem mundial quer erradicar a criatividade humana e quer trazer o inferno na Terra. O modelo de domínio total do trabalho bilhão de ouro é injusto, porque esse bilhão de ouro entre a população do planeta deveria dominar os outros, impor suas próprias regras de conduta, perguntou Putin. Baseado na ilusão de exclusividade, esse modelo divide as pessoas em status de primeira e segunda classe, sendo, portanto, racista e neocolonial em sua essência. E a ideologia globalista, supostamente liberal, que a sustenta, está cada vez mais adquirindo as características do totalitarismo, impedindo a busca criativa, a criação e história livre, disse o maluco. O presidente russo passou a enfatizar sua visão de que a ordem mundial globalista foi construída a partir da exploração de outros países. É claro que esse bilhão de ouro não se tornou ouro por acaso, tem conseguido muito, mas não só se posicionou através da realização de algumas ideias, mas em grande parte devido ao roubo de outros povos. Tanto na Ásia quanto na África foi o que aconteceu. Ele então proclamou que as elites ocidentais estão aterrorizadas com o desmantelamento de sua ordem global. Não importa o quanto as elites ocidentais e ditas supranacionais se esforcem para preservar a ordem existente das coisas. Uma nova era está chegando, uma nova etapa da história mundial. E somente os estados verdadeiramente soberanos podem garantir alta dinâmica de crescimento e se tornar um exemplo para outros. Putin culpou consistentemente o Ocidente por sua própria queda.
Em março, ele fez um discurso à elite dominante ocidental por criar dificuldades econômicas.